No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo assistiu atônito a Rússia invadir a Ucrânia e iniciar o maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Imediatamente, o medo de um confronto nuclear se espalhou pelo mundo, na mesma medida em que o Ocidente aplicou sanções rigorosas contra os russos, com um objetivo claro: destruir a economia do país chefiado por Vladimir Putin. Mesmo assim, um ano depois, cá estamos nós. A luta armada continua a todo vapor. Então, muitas perguntas surgiram. As sanções contra a Rússia surtiram efeito? Quem está ganhando esta guerra? E quando ela irá terminar? Por meses, o planeta assistiu sob tensão às movimentações militares russas em sua fronteira com a Ucrânia. Na época, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, General Mark Milley, disse que a Rússia poderia tomar Kiev, a capital ucraniana, em apenas 3 dias. Antes do ataque, enquanto todos prendiam a respiração, havia ainda a esperança de que as diferenças entre as duas nações do leste europeu fossem resolvidas diplomaticamente. Para dissuadir a Rússia de seu projeto de ataque, o Ocidente avisou claramente: se Putin ordenasse a invasão à Ucrânia, haveria consequências na forma de sanções econômicas devastadoras. Os alertas não adiantaram e a fronteira russo-ucraniana foi rompida pelas forças militares da Rússia. Então, o Ocidente respondeu como prometeu, aplicando vários pacotes de penalidades econômicas. O objetivo era simples: fazendo a economia da Rússia colapsar. Ela teria dificuldade em manter seu exército em campo e a população russa, diante de uma crise, se voltaria contra Putin. Então, as sanções foram várias e sobre vários setores. Umas atingiram os bilionários russos, conhecidos como oligarcas, e que são sabidamente muito próximos de Putin. Propriedades desses magnatas em solo europeu foram tomadas, superiates foram confiscados em portos, e seus recursos em bancos europeus e americanos foram congelados, e não acabou por aí. As punições econômicas foram muito além dos bilionários. O Estado russo também foi fortemente atingido. Metade das reservas do Banco Central da Rússia foram congeladas. O país foi proibido de importar itens de tecnologia ocidental, de setores de aeronáutica, eletrônica e artigos de luxo. Punições também foram aplicadas contra empresas russas estratégicas para o conflito, como fabricantes de tanques e drones. Mas a maior pena para a economia russa, que para muitos faria o sistema econômico do país ruir, foi sua exclusão do SWIFT, o Sistema Bancário Internacional. O SWIFT permite que mais de 11 mil instituições financeiras ao redor do mundo sejam conectadas e aptas a realizar importantes operações financeiras, envolvendo países e grandes corporações. Desde sua criação, em 1973, nenhum país do porte da Rússia havia sido excluído do sistema. Portanto, os analistas disseram que essa exclusão seria como uma sanção nuclear de potencial devastador. E por uma simples razão: era consenso que fora do SWIFT seria impossível transferir dinheiro de um país para o outro de um jeito seguro. As punições à Rússia tampouco vieram apenas dos países contra a guerra. Grandes companhias multinacionais aderiram massivamente à campanha de cancelamento do país de Putin. McDonald's, Nissan, Starbucks, L'Occitane, Apple, Samsung, Adidas e várias outras grandes marcas não perderam tempo ao avisar para o mundo que também puniriam a Rússia, diminuindo ou encerrando suas operações no território. Só que um ano já se passou. E aonde essas sanções levaram? Eu posso te adiantar uma coisa: não levaram para o lugar que o Ocidente esperava, pois na guerra, soluções sempre são encontradas. A Rússia se tornou uma espécie de persona non grata à medida que o mundo, especialmente Estados Unidos e Europa, reagiram com aversão à ofensiva em solo ucraniano. Nos dias de hoje, as grandes marcas também se preocupam, muito mais do que em períodos como o da Segunda Grande Guerra, em sinalizar para os consumidores que não estão do lado da violência ou da intolerância. Mais aversão ainda, essas grandes empresas têm de serem associadas a países causadores de uma guerra. O McDonald's, que era a rede de fast food mais famosa na Rússia, um exemplo de como o país abraçou o capitalismo após o colapso da União Soviética, não perdeu tempo em encerrar suas operações por lá. Para tanto, vendeu suas lojas para um empresário de Moscou, que manteve todos os mais de 62 mil funcionários, apenas rebatizando o restaurante para um nome russo. O cardápio só passou por uma repaginada, onde o clássico Big Mac hoje se chama Big Hit. Mas o pulo do gato é que a franquia do McDonald's tem prioridade pelos próximos 15 anos, caso queira recomprar sua ex-rede de lojas franqueadas. A rede deixou tudo pronto para, quando a poeira baixar, estar de volta. A montadora japonesa de carros Nissan
fez um movimento bem semelhante ao da rede americana de fast food. Ela vendeu suas operações para um instituto de pesquisas automobilísticas da Rússia por um valor simbólico de €1, ou R$ 5 na cotação da época. Apesar do preço irrisório, ficou expresso no contrato que a fabricante tem 6 anos com opção de recompra de todas suas instalações em solo russo. O Starbucks, maior rede de cafeteria do mundo, também saiu da Rússia. E sabe qual foi a maior mudança para os consumidores russos? O novo nome, Star Coffee. As logomarcas das empresas são, praticamente, um jogo dos 7 erros. Difícil achar o que tem de diferente de antes. Marcas de tecnologia como Apple e Samsung ainda são vistas nos grandes shoppings de Moscou e São Petersburgo, principais cidades russas. A multinacional de cosméticos L'Occitane também anunciou a saída do país, mas ainda opera normalmente por lá. Mas com uma diferença, seu nome está escrito com as letras do alfabeto cirílico. De resto, tudo igual. A marca de calças jeans norte-americana Levi's foi outra que anunciou que deixaria o país em março de 2022. Mas 3 meses depois, reabriu suas lojas com um nome diferente, JNS. O mercado russo se adaptou às condições, fazendo uso intenso de um mercado paralelo de importações, para o qual o governo faz vista grossa. Propriedade intelectual não é mais respeitada no país, e os clientes não parecem se importar com isso. Afinal, terão seus iPhones de uma forma ou de outra. Aliás, mesmo companhias que fecharam suas lojas físicas ainda mantêm seus sites no ar, com produtos à venda. Mas caso algum dia todas essas empresas cumpram sua palavra e fechem os estabelecimentos, a Rússia ainda teria uma outra solução: seus aliados. Muitos países euroasiáticos fazem parte do seleto grupo que está sendo a válvula de escape de um país sufocado pelo Ocidente. A Rússia se tornou uma enorme pedra no sapato dos Estados Unidos, da União Europeia e de alguns outros países como Austrália e Japão, todos alinhados em sancionar Putin. Mas por mais poderosos que esses países sejam, eles não são o mundo inteiro. China, Índia e outros países importantes mantiveram relações no mínimo amigáveis com a Rússia, e em alguns casos, as sanções tornaram as alianças russas com algumas dessas nações ainda mais fortes. Outra coisa: diante do bloqueio parcial da entrada de gás e petróleo russo em solo europeu, os preços dessas commodities naturalmente se tornaram mais elevados. E a pequena parte que ainda flui pelos gasodutos para a Europa garante bilhões de euros aos cofres de Moscou, bancando todo o gasto com a guerra. Tanto que, mesmo com as sanções começando em fevereiro, a Gazprom, estatal russa de gás, anunciou que obteve lucro recorde de $41 bilhões no primeiro semestre de 2022. Claro que, para suprir a diminuição de suas vendas ao mercado europeu, a Rússia precisou procurar outros mercados consumidores e os encontrou em países próximos. A empresa afirmou recentemente que planeja vender para a China cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de gás, se tornando o grande fornecedor da segunda maior economia do mundo e substituindo perfeitamente os compradores europeus que fecharam as portas. As exportações bolcheviques de petróleo bruto para a China aumentaram quase 55% no último ano, o que fez a Rússia superar a Arábia Saudita como o maior fornecedor de petróleo para o gigante asiático. Rússia e China descrevem a própria amizade como sem limites. A Índia é outro país que se aproximou bastante da Rússia, mais até do que o esperado. O volume de vendas do país de Putin para lá aumentou em cerca de 400%, atingindo o volume de exportações de $37 bilhões. Outros países, como a Armênia e o Uzbequistão, também são importantes válvulas de escape para a Rússia, principalmente no que tange às empresas que supostamente deixaram de operar em solo russo. Essas nações estão servindo como intermediárias para a chegada de produtos eletrônicos e tecnológicos nas prateleiras dos centros comerciais moscovitas e de outras cidades do país. Mas diante desse cenário, onde a Rússia está contando com o fortalecimento de parcerias antigas e forjando novas, é correto dizer que o país está passando ileso pelas severas sanções econômicas? Não. Apesar de resiliente, a Rússia sofre em maior ou menor grau com os efeitos do isolamento que o Ocidente está aplicando a ela, e no futuro próximo pode enfrentar um processo de desmodernização tecnológica. Além disso, ela registrou uma inflação de 12% em 2022, uma taxa básica de juros que chegou a mais de 20% ao ano e uma queda no PIB de cerca de 2,5%. Números péssimos, né? Nesse contexto, também não. Afinal, o rublo foi a moeda que mais se valorizou em 2022, mesmo que artificialmente. A inflação russa está diminuindo, a taxa de juros recuou para a casa de um só dígito e o FMI, Fundo Monetário Internacional, projeta um crescimento econômico de 0,3% para a economia da Rússia já em 2023. A título de curiosidade,
O mesmo FMI disse que o Reino Unido, um dos países que mais sancionou a Rússia, deve ver seu PIB cair 0,6%, devendo entrar em recessão. E quanto à economia ucraniana, principal atingida pelo pesadelo da guerra, quanto a ela, nem existe muito o que elaborar. Quase tudo se resume a ruínas e destruição. Edifícios no chão, fábricas paralisadas e infraestrutura destruída. Estas são algumas imagens no sul e no leste da Ucrânia, onde se concentram os combates, desde que Moscou fracassou em sua primeira tentativa de tomar Kiev nos estágios iniciais do confronto. A partir de setembro do último ano, a Rússia passou a atacar também a infraestrutura de água e energia do país, deixando a população no escuro e no frio. O custo econômico para a Ucrânia está sendo enorme. O PIB registrou contração de assustadores 35% em 2022, de acordo com o Banco Mundial. Mas se no campo econômico a situação tende positivamente para a Rússia, é possível dizer o mesmo sobre o campo de batalha? A verdade é que seria impossível fazer qualquer afirmação categórica sobre o conflito atual. E por uma simples razão: a outra guerra, que é a guerra da informação, não deixa que ninguém saiba sobre a verdadeira situação nos dois países, a não ser quem esteja vivendo o conflito. Ao disparar o primeiro tiro, todas as guerras compartilham a semelhança de terem uma mesma vítima: a verdade. Encontrar informações precisas e confiáveis no conflito russo-ucraniano é uma tarefa árdua, já que é a primeira guerra em larga escala na época da internet, onde informações verdadeiras e falsas se espalham na mesma velocidade. Afinal, qual lado sofreu mais baixas? Essa é a pergunta de $1 milhão. As fontes divergem a todo instante, com a inteligência da Noruega afirmando que 180 mil russos foram mortos ou feridos nos combates, enquanto esse número é de 100 mil para o lado ucraniano. Mas eles não explicaram como chegaram a esses números. Em novembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou que mais de 100 mil ucranianos haviam perdido a vida nas lutas. Desde então, o conflito deteriorou bastante, o que pode fazer com que o número seja muito maior 3 meses depois. O diretor da CIA, William Burns, estimou em julho de 2022 que as perdas russas estavam na casa de 15 mil soldados e quase 45 mil feridos. A Rússia, nos meses seguintes, adotou uma postura menos ofensiva no campo de batalha, perdendo cidades estratégicas como Kharkiv e Kherson ao bater em retirada, o que tende a diminuir perdas em seus pelotões. Muitas dessas informações são de difícil verificação, com cada lado alegando mais perdas para o outro e menos para si. E essa é a tônica do conflito, cada lado com uma narrativa. Para a Ucrânia e o Ocidente, é cristalino como a água que a Rússia está praticando crimes contra a humanidade. O caso que tornou a questão de crimes de guerra sendo cometidos foi na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev. Quando as tropas ucranianas recuperaram a cidade, encontraram corpos de civis aos montes no chão, muito em posição de rendição, outros com tiros dados pelas costas, e um grande número deles tinham possivelmente sido violentados. Mais uma vez no conflito de versões, a Rússia disse que tudo não passou de uma encenação ucraniana para incriminá-la. Neste caso, 2 vídeos de qualidade duvidosa foram usados para implicar que as pessoas estavam apenas fingindo estarem mortas. A agência AFP conseguiu desmentir essa alegação simplesmente porque tinha profissionais no local. A Ucrânia também é acusada de cometer crimes no conflito, como ao espalhar minas terrestres proibidas em áreas civis. Nesse mar de versões, existem verdades irrefutáveis, como a quantidade exorbitante de refugiados. De acordo com a ONU, os combates obrigaram 8 milhões de pessoas a abandonar a Ucrânia, sendo a Polônia o país que mais recebe os que fogem do pesadelo. A Rússia recebeu outros milhões de ucranianos, enquanto Kiev a acusa de estar levando muitos deles à força, o que também configura crime de guerra. As informações que dizem respeito ao estágio atual dos embates também são mais consensuais. Para especialistas, a Rússia está praticando uma guerra de atrito, uma estratégia que serve para levar o inimigo à exaustão, tanto física quanto mental, de homens a equipamentos. Uma tática que pode estar dando certo, já que a OTAN revelou que seus estoques de munição estão praticamente esgotados pelo uso exacerbado por parte das tropas ucranianas, que está disparando cerca de 10 mil peças de artilharia por dia. Um diplomata europeu chegou a dizer a Reuters que se a Europa lutasse contra a Rússia, alguns países ficariam sem munição em dias. A linha de frente pouco se movimentou desde o mês de setembro, quando a Ucrânia deu duros golpes em Moscou, ao retomar Kharkiv e 2 meses depois Kherson. Desde então, ele se mantém numa posição mais defensiva, e a Rússia registrou avanços lentos numa linha que se estende por mais de 1.500 quilômetros. Ela conquistou em janeiro a cidade de Soledar, e no momento em que esse vídeo é feito, está pressionando pela captura de Bakhmut.
E a batalha por Bakhmut é descrita como um moedor de carnes. Essa cidade é estratégica, pois ser uma das últimas fortalezas ucranianas no caminho russo para consolidar o domínio da região leste do país. Para mudar esse cenário, Kiev está apelando aos seus aliados ocidentais a lhe enviar equipamentos mais robustos, como mísseis antiaéreos, tanques e até mesmo caças supersônicos. Os 2 primeiros foram obtidos e deverão chegar nos próximos meses. Os caças ainda não foram enviados e o Ocidente nega que irá fazê-lo. Mas quem sabe daqui 3 meses? Você deve estar se perguntando, quando o conflito irá acabar? Só que na insana lógica da guerra, para Moscou, a manutenção do conflito pode ser boa. Putin tem usado o que ele chama de Operação Militar Especial na Ucrânia para sustentar a ideologia do seu governo, reforçando o discurso nacionalista e expansionista. E esse conflito é fundamental para obter o apoio da população ao uso do poder militar e econômico com o grande objetivo do Kremlin, de fazer a Rússia voltar a ser uma superpotência, como eram nos tempos da União Soviética. No lado da OTAN e da União Europeia, a manutenção do conflito vem unindo mais aliados e ajudando na expansão do bloco militar no leste europeu. Seja para a manutenção ou para o fim do conflito, hoje é impossível saber o que vai acontecer. Não há dúvidas de que a Ucrânia está lutando bravamente e, apesar das perdas colossais, o país não dá nenhum sinal de que pretende se render. O Ocidente também está assumindo mais claramente uma posição e hoje parece muito mais disposto a enviar equipamentos pesados para infligir grandes danos ao inimigo comum. E a Rússia? Bom, o país se diz, repetidamente, disposto a cumprir todos os seus objetivos, não importa o custo. As sanções ocidentais mostraram até aqui que não são capazes de demover Putin da guerra, que já se tornou existencial para ele. O estágio atual do conflito, então, é de manutenção do estado de beligerância. Ninguém está disposto a recuar. Um confronto que, para especialistas renomados, duraria só 3 dias, já mostrou muito bem que pode se estender a um ponto que ninguém mais sairá vencedor. E sim, eu sei que você tem a curiosidade de saber quem está por trás desses vídeos. E se você também quiser descobrir como que eu criei um negócio seguro e altamente lucrativo a partir do YouTube, usando o computador e um pouco do meu tempo livre, eu mesmo decidi colocar a cara e te ensinar tudo isso. É só acessar a aula gratuita no primeiro link aqui na descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na sua tela. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @maestria nos negócios. Segue lá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like e principalmente se inscrever. E você sabe qual o exército mais temido do mundo? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!